Recentemente, um milionário sueco comprou quase 162 mil hectares de terra às margens do rio Madeira, lá no estado do Amazonas. Segundo notícias veiculadas pela imprensa, ele estaria incentivando outros a fazer o mesmo com o intuito de preservar a Amazônia. Nessa edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Carlos Souza, do PP do estado do Amazonas, sobre essa situação do milionário sueco e como é que tudo isso se insere na política ambientalista do país. Deputado, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer, e a primeira coisa que me vem à mente não é o milionário sueco que comprou essa calha do Rio Madeira quase toda, mas o nosso Daniel Ludwig, o americano, velhinho, que foi comprando pedacinhos de terra, se o papel era falso ou não interessava, ele foi comprando. Quando o governo militar abriu o olho, ele tinha um pequeno estado americano dentro da Amazônia, ele não tinha herdeiros, se ele morresse aquilo ali virava um enclave americano no meio da Amazônia. Como é que essas coisas acontecem, hein, deputado? É uma nação dentro da outra. Infelizmente, eu tenho gritado aqui nessa casa, eu faço parte da comissão da Amazônia, sou titular, sou membro titular daquela comissão. Eu tenho gritado que a Amazônia está sofrendo um processo de internacionalização, branca, pacífica e silenciosa. Coisas que pessoas não acreditam. Tem senador do meu estado que não acredita que isso está acontecendo. Verdadeiramente está acontecendo. É inadmissível um playboy, um milionário sueco como esse, comprar 162 mil hectares de terra, comprando praticamente toda a calha do Rio Madeira. Uma área com intuito, com finalidade de quê? De preservar, de se tornar intocável, pelo bel prazer, para fazer fita para a namorada dele, que é brasileira. Quer dizer, está internacionalizando a Amazônia de forma escancarada hoje, que eu não posso conceber, não posso consentir. O que eu estou fazendo aqui nessa casa? Eu estou solicitando à mesa diretora da casa a formação de uma comissão externa, para que nós possamos averiguar, para que nós possamos investigar de forma aprofundada a origem desses documentos, desses títulos, que no meu entendimento são fraudulentos. Deputado, o senhor mencionou essa questão da internacionalização branca da Amazônia. Pacífica e silenciosa, diferente do Iraque. Isso me lembra do humorista Chico Anísio, na década de 60, fazendo uma brincadeira. Ele falava que Brasil era uma sigla, e que Brasil significava bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. E eu vou falar de forma... Agora é o sueco, não é o americano. Mas, quer dizer, como é que se faz, como é que o senhor vê a política ambientalista do Brasil se inserindo nesse contexto? Quer dizer, é aquela velha história que a gente estava conversando. No futebol, quem não faz gol, leva. A Amazônia está aí. Os fiscais do IBAMA, evidentemente, não são em número suficiente para conter toda a confusão que está sendo promovida nessa gigantesca região. Como fazer, então, para manter e preservar a Amazônia como território brasileiro íntegro? Eu não sou um ecologista xiita, daqueles que preservam uma árvore em pé e deixam o homem morrer de fome. Não mata um animal silvestre e deixa aquela família faminta. Não. Eu não parto desse princípio, mas nós temos que entender que a potencialidade que nós temos na Amazônia é nossa, que as propriedades intelectuais que nós temos na Amazônia é nossa, é milenar, e nós não podemos permitir que nós entreguemos isso de bandeja como estamos fazendo aos organismos financeiros internacionais, às grandes potências. Sim. Nós temos como explorar essa região de forma racional, de forma sustentável, primeiramente em benefício dos amazônicos e dos brasileiros, e depois a parceria com os organismos financeiros. Nós possuímos um grande laboratório. Sim, mas aí existem mecanismos para essa exploração, porque o que acontece agora é questão de florestas públicas. O primeiro mecanismo que o governo fez de forma errônea e irresponsável, que virou lei contra a minha vontade, contra meu voto, mesmo me posicionando contra o meu partido, foi a gestão de florestas públicas. Não existem florestas públicas no Brasil. Existe uma única floresta, que é a Amazônia. O resto é floresta residual, como na região sul, é a Caatinga, como no Nordeste, e a Mata Atlântica, que só tem 7%. Portanto, foi um projeto para explorar a floresta amazônica, mas de forma inconsequente e irresponsável. Eu não posso admitir, como amazônica que sou, como biólogo que sou de formação, que os gringos tragam para cá a ciência, a tecnologia e o capital, desde essa potencialidade que nós possuímos, e só tire a madeira. De forma irresponsável, leva a madeira, a grosso modo, sem valor agregado para a região, sem trazer benefício para o caboclo amazonense. Não posso admitir isso.
Nós temos que explorar essa nossa floresta, como os muitos cientistas renomados estão apregoando já há vários e vários anos, que tem como explorar as nossas potencialidades sem precisar derrubar uma árvore. Agora, deputado, esse milionário sueco, o nome dele é Johan Elias, né? Ele comprou isso quando? Como é que ele tem incentivado quem a fazer compras magníficas? Segundo os dados que eu tenho, não faz 45 dias ou 60 dias que ele comprou toda essa gleba de terras da região amazônica. Praticamente toda a calha do Rio Madeira, uma área riquíssima em madeira de lei, uma área riquíssima em potencialidade, seja em minério, seja em ouro, vários minérios, uma área riquíssima em água potável, água doce, que o mundo precisa muito. Nós vamos chegar um momento que nós vamos ter que pagar pedágio, nós amazônidas, para poder entrar na floresta. Nós vamos começar a pagar pedágio para poder navegar nos nossos rios, porque estão verdadeiramente internacionalizando. As autoridades não estão levando a sério esse grito que nós estamos dando, nós que moramos na região, porque nós estamos perdendo aquela região de forma graciosa, de forma silenciosa. 32% do Amazonas, de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, não mais pertence ao amazonense, ao caboclo amazonense. Pertence a quem? 32, as ONGs ambientalistas. É isso que eu queria saber do senhor. E essas ONGs ambientalistas, que muitas vezes, segundo a gente lê e ouve dizer, são meras fachadas para interesses de governos estrangeiros que se instalam por ali, etc. Não tenha dúvida. Como sueco, ele é amicíssimo do príncipe Andrews. Ele é amicíssimo do príncipe Charles. De quem é a WWF? A maior ONG do mundo. É a coroa inglesa. Que banca, que subsidia é dela, a WWF. Por que a WWF teve uma participação intensa aqui dentro desta casa, na aprovação do projeto de gestão de florestas? Porque eles têm interesse na nossa região. Eles querem internacionalizar isso aqui, eles querem ter poder de mando dentro da nossa região. E puxando o lado da gestão de florestas, esse ano de 2006 nós vamos simplesmente vender, nós vamos simplesmente arrendar quase 50 milhões de hectares dessa floresta para os organismos financeiros internacionais, para as grandes potências. Eles têm a ciência, a tecnologia e o capital. E qual é a consequência disso imediata? É triste. Pode ser a consequência que aconteceu na Malásia. Depois de 30 anos, 40 anos, como apregoa o projeto de gestão de florestas públicas, eles abandonam isso aqui e ninguém quer mais nada, porque é uma terra pobre. Na realidade é uma terra pobre. Nós temos 30 centímetros só de humus em cima daquela terra, porque as nossas raízes são aéreas, em virtude da grande quantidade de água. E a lixiviação, a erosão vai acontecer. Bom, abandonando-se isso, vai estar um processo extrativista quase que semelhante ao que o português fez em outras áreas do Brasil quando descobriu aqui. Vinha, tomava, carregava, muitas vezes entregava para a coroa inglesa para pagar as dívidas dele e largava a coisa aqui toda desestruturada. Não tenha dúvida, é muito cômodo para as ONGs ambientalistas que vêm para cá de forma mascarada, trazendo grandes cientistas que ficam um ano dentro de uma nação indígena, um ano morando com os nossos caboclos que têm a cultura milenar, que tem as propriedades intelectuais, eles ficam observando. A Índia vai lá no mato, pega um matinho, tira, e mistura com água e toma e ela não engravida. Ele pega aquele princípio ativo daquela planta, leva para os grandes laboratórios do mundo e faz os grandes concepcionais, e os milhões de dólares ficam lá e a gente continua com a miséria e com a pobreza. Deixasse esse gringo vir para cá, com essas ONGs ambientalistas, e soltasse ele na floresta amazônica, com milhões e milhões de variedades de espécies, ele ia passar 1000 anos para encontrar uma folha daquela para fabricar um anticoncepcional. Sim, mas aí que vem aquela conversa do início desse bate-papo. Como fazer para prevenir, para evitar, ou para controlar, ou para fazer o que for necessário, que o gringo coloque os pés lá dentro? Porque a área é gigantesca. O que está faltando é parceria, verdadeiramente falando. Nós não podemos participar e ser aqui, dar aqui essência, entendeu? Essa parceria nefasta que o governo está fazendo, aonde ele leva os bônus, e nós o ônus. É o que está acontecendo com o projeto de gestão de florestas públicas. Nós podemos ficar aqui dentro e construir os grandes laboratórios. Nós podemos ter a parceria do capital, da ciência e tecnologia com a potencialidade, mas que verdadeiramente o resultado positivo seja em parceria, que fique para nós brasileiros, coisa que não está acontecendo. Mas interessa ao gringo fazer parceria, porque muitos deles vêm aqui como piratas. Eles vêm aqui, se internam na floresta, conhecem o caboclo, conhecem a Índia que toma a aguinha que misturou com a raiz, etc.,
passa a conversa nela, dá um agrado, um presente, um dinheiro, leva aquela história e vai embora, como se fosse um turista. Nós não temos leis específicas para conter esse desmando. Então, nós não temos leis específicas para poder conter esse desmando. A única lei que fizeram foi uma aberração, que é a lei de floresta e a lei de gestão de florestas públicas. Se tivéssemos leis verdadeiramente para poder conter essa invasão que vem acontecendo por parte de ONGs, nós evitaríamos que levasse a coisa mais preciosa que nós temos, que não é tanta madeira. É a propriedade intelectual. Essa é a mais preciosa que nós temos, que eles não têm. Deputado Carlos Souza, do PP do Estado do Amazonas, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Esse é um tema muito importante. Exatamente. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. Essa recente investida se junta a diversas outras, fantasiosas ou não, veiculadas pela imprensa, como, por exemplo, um pretenso mapa-mundi que estaria retratando a Amazônia como território internacional não sujeito às leis brasileiras. Em última análise, isso tudo reforça a necessidade de um controle mais estrito por parte do governo brasileiro de sua fronteira amazônica. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.